Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 9 de maio do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você também que acompanha a programação aqui na 103,7, a rádio número 1 da região. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, trazendo para você as principais informações das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Coordenador do Sistema OCB Goiás fala sobre cooperativismo em Mineiros. Governador Caiado anuncia a campanha de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul. Unifimes realiza a abertura da Feira Agro Centro-Oeste Familiar. Copom corta a Selic em 0,25 ponto a 10,50% ao ano. Servidores públicos são presos por fraude de 10 bilhões de reais em Caldas Novas. Inundações no Rio Grande do Sul já provocaram prejuízo de 6,3 bilhões de reais. Senado aprova a recriação do DPVAT com inclusão de emenda para liberar 15 bilhões de reais ao governo. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, as inundações do Rio Grande do Sul que começaram no início de maio provocaram até esta quarta-feira um prejuízo da ordem de 6,3 bilhões de reais. É o que diz a Confederação Nacional dos Municípios. Segundo o levantamento da entidade, mais da metade desse valor, 3,4 bilhões de reais, corresponde a danos a residências. Até o momento foram registrados impactos de 61.400 habitações, das quais 55,2 estão danificadas e 6.200 destruídas, é o que afirma a CNM em nota. Na economia, os principais setores afetados foram a agricultura, que tem perda estimada de 594 milhões e 600 mil reais, a pecuária com prejuízos de 147 milhões e 700 mil, a indústria com uma baixa de 183 milhões e 300 mil. Comércios locais tiveram pelo menos 38 milhões e meio de prejuízo e o de serviços 58 milhões e 200 mil reais. Até o meio-dia dessa quarta-feira, 417 dos 497 municípios do estado já haviam sido afetados pelos temporais. Desses, 336 foram reconhecidos pelos governos estadual e federal em estado de calamidade pública. A Defesa Civil também confirmou 100 mortes e investiga 4, ainda 372 feridos e 128 desaparecidos. Pelo menos 1.456.820 pessoas já foram afetadas. Entre elas, 66.761 estão em abrigos e 163.720 desalojadas. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a meta para a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25% a 10,50% ao ano. Esse é o 7º corte consecutivo, desde o início do afrouxo que começou em agosto, quando a taxa estava a 13,75% ao ano. Desde então, todos os ajustes haviam sido de 0,5 ponto percentual. Por isso, esse movimento é considerado uma desaceleração no processo de redução de taxas. Esse comunicado difere dos anteriores porque não dá pistas sobre os próximos passos. A partir de agora, não fica claro se esse será só mais um corte, o início de uma pausa nas quedas da Selic ou até mesmo a última redução do ciclo. Até março, as apostas eram de que agora em maio haveria mais um corte de 0,5 ponto percentual. No entanto, a percepção mudou nas últimas 2 semanas, quando o governo abrandou a sua meta fiscal ao desistir do déficit zero este ano adiado para 2025. Incerteza sobre a política monetária dos Estados Unidos e comentários mais cautelosos do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em eventos ajudaram a trazer as expectativas de maior parte do mercado para um corte diminuto de 0,25 ponto. 6h37. E abrigos criam atendimento para crianças perdidas e autistas na tragédia no Rio Grande do Sul.
Diego Brião é quem traz os detalhes. Abrigos de conselhos tutelares e de outras estruturas dos governos estadual e municipais no Rio Grande do Sul, além de instituições privadas, têm buscado atender crianças perdidas ou com transtorno do espectro do autismo em meio às enchentes que atingem o estado. O programa Te Acolhe do governo estadual tem orientado pais, cuidadores e equipes de trabalho sobre os cuidados com pessoas com autismo neste momento de adversidades. Entidades privadas como o Clube Social Pertence, que atua presencialmente em Porto Alegre e São Paulo e virtualmente no restante do país, também tem trabalhado neste sentido, oferecendo suporte e oficinas virtuais gratuitas, por exemplo. O presidente do Pertence, Victor Freiberg, explica a atuação da entidade neste momento. Dando o suporte para as famílias que já são atendidas pelo Pertence e também para toda a comunidade das pessoas com deficiência, as famílias atípicas que estão precisando de um acolhimento. Então estamos com a nossa equipe e estamos engajando mais voluntários, psicólogos e de outras áreas para poder dar o suporte específico necessário para aquela família. É muito importante neste momento de sair de casa, onde muitas vezes as crianças estão muito assustadas, as crianças foram tiradas das suas rotinas, então precisamos realmente entender a necessidade de poder dar esse suporte adequado. Conforme destaca o governo gaúcho, através do programa Te Acolhe, com a ida de muitas famílias atípicas a abrigos, esta mudança de rotina e o aumento dos estímulos causados por sirenes, ambulâncias, aviões e helicópteros podem causar crises de choro, gritos, xingamentos, agressividade e autoagressão. Por isto, é importante oferecer um cuidado reforçado nestes momentos. Na cidade de Viamão, na região metropolitana da capital gaúcha, por exemplo, um homem de 24 anos de idade foi preso preventivamente por ser suspeito de ter estuprado uma menina de 6 anos em um abrigo não oficial, segundo informa a Polícia Civil local. A criança havia sido resgatada em Canoas, também na região metropolitana, onde houve inundações, e foi levada em momento diferente em relação à ida dos pais ao abrigo. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. E 2 servidores públicos de Caldas Novas foram presos durante uma operação do Ministério Público do Estado de Goiás nesta quarta-feira, suspeitos de aplicar golpes na casa de 10 milhões de reais por meio de cobranças indevidas em impostos praticados na cidade. Os crimes teriam sido realizados entre 2018 e 2020. As fraudes envolveram a adulteração das guias de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, Imposto sobre Serviços, o ISSQN, e cadastros imobiliários nos sistemas da cidade. Além das prisões, o Ministério Público, com auxílio da Polícia Civil e da Polícia Militar, também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na cidade das Águas Quentes, em Aparecida de Goiânia também. Entre os alvos das ordens judiciais expedidas pela 2ª Vara Criminal da comarca de Caldas Novas está o poupa-tempo do governo municipal. Em nota, a Prefeitura informou que instalou uma sindicância para apurar denúncias praticadas por servidores públicos após a notificação do Tribunal de Contas dos municípios. As irregularidades foram identificadas pela Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão de Caldas Novas em 2023. O município então informou o Ministério Público sobre os supostos crimes praticados, dando início às investigações. E na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão durante uma fiscalização ao ônibus de transporte coletivo de passageiros que fazia o trajeto entre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Goiânia, na cidade de Jataí. Durante a abordagem de rotina, os agentes da Polícia Rodoviária Federal descobriram que dentro de 2 malas pertencentes a uma adolescente de apenas 17 anos estavam escondidos 3 pacotes, contendo mais de 6 quilos de skunk, uma poderosa e ilícita forma de maconha. A jovem, ao ser questionada pelos policiais, admitiu a participação no transporte ilegal da droga. Segundo o depoimento, ela teria recebido as malas com entorpecente de uma mulher em uma pousada localizada em Campo Grande e tinha como destino a cidade de Goiânia, onde receberia a quantia de R$2.000 pelo transporte. A adolescente foi apreendida e encaminhada juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Jataí, onde serão tomadas as devidas providências legais.
6h42, o Tribunal Superior Eleitoral regulamenta novas regras para as eleições municipais deste ano. Saiba quais são as principais nessa reportagem de Pedro Henrique Rabelo. O Tribunal Superior Eleitoral tem a prerrogativa de regulamentar a lei através das resoluções, que são as regras para participar das eleições. Ao todo, são 12, que constantemente estão passando por adequações. Nelas estão as mais variadas informações, como o calendário para os 5.569 municípios no Brasil que terão eleições em 2024 e responsabilidades dos eleitores, como estarem regularizados no TRE 150 dias antes das eleições. E dentro da resolução número 3, consta a proibição do uso de armas, mesmo para quem tem licença. Chamados CACs, né, que são os caçadores e colecionadores, eles não podem, mesmo com porte de arma, a não ser as forças oficiais, né, polícia militar, polícia civil, polícia do corpo de bombeiros, não pode andar com armas no dia da eleição, nem 24 horas antes, nem 24 horas depois. Outros pontos são tratados dentro das resoluções, como as pesquisas eleitorais e suas responsabilidades na divulgação, prestação de contas nas eleições junto ao TRE, registros de candidatos e propaganda eleitoral. Por falar neste assunto, o candidato pode ceder combustível para apoiadores participarem da sua carreata. Ele tem que usar o combustível, por isso tem um limite, para que ele faça aquele trajeto da campanha ali, que foi definido pela campanha eleitoral. A novidade que a resolução trouxe é a obrigatoriedade da campanha eleitoral informar a Justiça Eleitoral com 24 horas de antecedência a data e a litragem, como é que vai ser disponível ali para os eleitores essa doação. Em todo o Brasil, os candidatos podem contar com o apoio dos artistas nas campanhas. Nessa resolução agora permite que shows voluntários, né, de artistas, voluntariamente, gratuitamente, façam shows de arrecadação de recursos destinados especificamente à campanha eleitoral. Agora, isso não pode ser confundido com o showmício, que continua proibido. O showmício, o candidato não pode contratar o artista para finalidade de fazer um show durante as eleições. Está dentro das resoluções o direito dos eleitores de contar com transporte público gratuito no dia das eleições. Isso vale para viagens em todos os municípios do Brasil. Por exemplo, deslocamentos aqui dentro de Goiânia ou se o eleitor precisar ir para uma outra cidade. A Justiça Eleitoral vai estar disponibilizando, né, os pontos onde vai estar sendo feito o transporte coletivo. Então, transporte municipal e intermunicipal no dia das eleições, será gratuito pela primeira vez. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. O Real Madrid está na final da Liga dos Campeões. Com uma virada incrível sobre o Bayern de Munique, o time espanhol venceu por 2-1 no Santiago Bernabéu e se classificou para a decisão da competição europeia. O adversário da final será o Borussia Dortmund. Manuel Neuer passou de herói da classificação e melhor jogador da partida para um dos vilões do Bayern de Munique. O goleiro, que defendia todas as finalizações perigosas e foi o nome da primeira etapa, falhou em chute defensável de Vinícius Júnior e deu a bola no pé de Joselo, que marcou o primeiro gol do Real. No meio de tantos craques, o questionado centroavante Joselo brilhou. O atacante espanhol nascido na Alemanha puniu o Bayern de Munique e virou o jogo decisivo em 4 minutos. Oportunista, ele aproveitou a falha de Neuer e completou o cruzamento na medida de Rüdiger para colocar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões 2023-24. Com a vitória, o Real Madrid enfrentará o Borussia Dortmund na final da Liga 23-24. A decisão será disputada em Wembley, na Inglaterra, no dia 1º de junho. E um herói antigo e uma nova realidade para o Botafogo na Conmebol Libertadores. Com gol salvador de Júnior Santos, o nono dele na competição, o Glorioso venceu a LDU por 2-1 em jogo brigado no Newton Santos e entrou na zona de classificação para as oitavas de final. Com o resultado, o Botafogo pulou para a segunda colocação no grupo D com 6 pontos, assim como o líder Júnior Barranquilla. Os colombianos levam a melhor no saldo de gols, 2-0. Próximo compromisso do Glorioso está marcado para a semana que vem, dia 16, uma quinta-feira, contra o Universitário, às 23 horas de Brasília, no Estádio Monumental de Lima. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
E o mercado físico do boi gordo voltou a apresentar queda nos preços nesta quarta-feira, ainda como consequência do avanço da oferta em um período marcado pela falta de chuvas no centro-oeste e no sudeste brasileiro. Soma-se a isso o cenário de altas temperaturas, que amplia o desgaste das pastagens e reduz a capacidade de retenção. Dessa forma, chegamos ao momento em que, diante de um grande volume de ofertas, as escalas começam a avançar e os preços da arroba do boi gordo começam a ceder. Foi o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Confira os preços do boi no fechamento dessa quarta-feira. Em São Paulo, capital, R$ 229,00 a arroba. Em Goiânia, R$ 216,00 a arroba. Em Uberaba, R$ 225,00. Em Dourados, R$ 221 por arroba. E Cuiabá, R$ 213,00 por arroba do boi gordo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto de lei que recria o seguro obrigatório para acidentes de trânsito e substitui o antigo DPVAT, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. O interesse do governo da proposta se dá devido a uma emenda que garante a liberação de 15 bilhões de reais, recurso importante para pagar emendas parlamentares negociadas com o Congresso. O texto base foi aprovado em uma votação apertada, contando com 41 senadores a favor e 28 votos contrários, sem nenhuma abstenção. Agora o texto vai seguir para a sanção do presidente Lula. Durante a discussão em plenário, os senadores da oposição protestaram contra a natureza impositiva da proposta. Além disso, uma ala de senadores oposicionistas tentaram tirar do texto o trecho da lei considerado um jabuti. Isso porque atualmente o sistema fiscal prevê a liberação de verbas para o governo após o segundo resultado bimestral com arrecadação superior ao esperado. No entanto, o projeto do DPVAT possibilita a liberação de verbas já após o resultado do primeiro bimestre, que foi contabilizado em março. 7h04. E preço dos alimentos devem ficar mais altos em todo o país. Quem faz o alerta é nessa matéria de Norberto Notari. Tragédia no Rio Grande do Sul provocada pelas fortes chuvas no estado deve impactar o preço do alimento em todo o país. Isso pelo protagonismo dos gaúchos entre os produtores, tanto na agricultura como na pecuária. Para se ter uma ideia, o prejuízo no segmento já chega a aproximadamente 425 milhões de reais. As informações são da Confederação Nacional dos Municípios. Aliás, a indústria brasileira deve importar arroz vindo da Tailândia, o segundo maior exportador do grão no mundo. Iniciativa acertada, na opinião do economista Roberto Troster. Importar o arroz pode baratear o arroz com benefícios não só no custo da alimentação, como também nas taxas de inflação que afetam toda a sociedade. Então, a medida é correta. O economista entende que fatalmente o preço do alimento ficará mais caro e isso será sentido em todo o Brasil. Quanto maior for a oferta, se a demanda for a mesma, menor vai ser o preço. Quanto menor for a oferta, maior vai ser o preço. O que você está tendo no Rio Grande do Sul é uma quebra de oferta. Se você vai ter menos arroz, menos alimentos, então o razoável é prever uma alta de preços, não só no Rio Grande do Sul, porque os preços são mais ou menos os mesmos em todo o país, como no país inteiro. O professor de economia César Bergo elenca os principais focos de prejuízo no setor, valores que devem ser repassados na venda do produto para o consumidor final. É a perda de safra, né, que vai estar evidente em função das questões ambientais e climáticas. Pesa a questão da infraestrutura agrícola para o escoamento da produção, que muitas vezes você já tem um produto estocado no armazém, temos que ver a condição desse produto e como vai ser escoado, né? Também tem esse impacto direto nessa infraestrutura agrícola. E o aumento no custo da produção também, que os agricultores poderão enfrentar esses custos adicionais para reparar danos causados pelos desastres ambientais, né? Terão que substituir aqueles equipamentos danificados, a questão dos estoques também que perderam. Isso pode ter um custo muito alto e também, de qualquer forma, pode chegar a ser repassado para o consumidor. O economista cita ainda a carne suína como outro item produzido no Rio Grande do Sul e que terá impacto no preço. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h07. E nessa quarta-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu boas-vindas a uma importante comitiva da China no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O encontro marcou um esforço conjunto entre o governo estadual e entidades do setor produtivo para estreitar laços comerciais com a província de Hebei. Liberada pelo vice-governador, o Mr. Xin Qingshuan, a delegação chinesa desembarca em solo goiano com o objetivo claro de fortalecer as relações econômicas, especialmente na área da agricultura. Durante sua estadia de 3 dias, os representantes de Hebei visitarão diversas empresas do setor agrícola buscando oportunidades de cooperação e investimento. A escolha de Goiás como destino dessa importante visita não é aleatória. Em 2023, dados da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços revelaram que a China consolidou-se como o principal parceiro comercial do estado, absorvendo mais da metade das exportações ao longo do ano. Essa parceria estratégica tem impulsionado a economia goiana, criando oportunidades para o setor agrícola expandir os seus horizontes e explorar novos mercados. E a Assembleia Legislativa de Goiás promove campanha para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. E o presidente da casa pede que a população colabore entregando as doações na própria Alego. Vamos saber dos detalhes dessa ação com Rafael Mesquita. Já são quase 100 mortos e mais de 360 feridos na tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Com as chuvas, muitas pessoas estão desabrigadas e necessitam de ajuda. A Assembleia Legislativa de Goiás lançou uma campanha para arrecadar alimentos, água mineral e produtos de higiene. Os servidores da casa já estão empenhados em ajudar a população que precisa. Qualquer ajuda de qualquer forma será bem-vinda. Qualquer quantia, cobertor, água potável, que eles estão precisando bastante, né? Produtos de higiene pessoal, então assim, de extrema importância. É um momento que todo mundo tem que se solidarizar, né? Porque é uma situação muito complicada. Então acho que o máximo de ajuda que a gente conseguir dar, ainda assim não é o suficiente. Além dos servidores da casa, a população também poderá participar, afirma o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto. Arrecadamos mais de 3 toneladas de rações. Nós estamos encaminhando para o Rio Grande do Sul, para os animais que se encontram em situação de abandono, que foram resgatados. Estamos enviando também cobertores, centenas de cobertores, agasalhos. A campanha de arrecadação continua. E você que não tem onde levar, que mora próximo à Assembleia, traga aqui, que nós estamos recolhendo e encaminhando para o nosso estado irmão, Rio Grande do Sul. A campanha segue até o próximo dia 15. Com as fortes chuvas do Rio Grande do Sul dos últimos dias, os deputados decidiram encaminhar o que foi arrecadado a abrigos e entidades de proteção de animais do estado do sul do país. Rafael Mesquita, da Agência Brasil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. O mercado brasileiro da soja apresentou desaceleração da comercialização nesta quarta-feira. Segundo o Safras e Consultoria, Chicago corrigiu parte das fortes altas das sessões anteriores e os preços do mercado físico também registraram uma queda moderada. Os produtores mostraram-se mais cautelosos, colocando menos lotes no mercado. Além disso, com a proximidade dos relatórios do Departamento de Agricultura americano, o mercado como um todo permanece em estado de cautela. Confira os preços da soja no Brasil no fechamento dessa quarta-feira. Em Porto do Rio Grande, seguiu em R$ 137,00. Em Cascavel, baixou de R$ 129 para R$ 128,00. Porto de Paranaguá passou de R$ 137 para R$ 136,00. Rondonópolis recuou de R$ 119 para R$ 118,00. Dourados passou de R$ 121 para R$ 119,00. Rio Verde foi de R$ 119 para R$ 118,00. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta com preços mais baixos, com os operadores realizando lucros, à espera, como dissemos, do relatório de maio do Departamento de Agricultura americano, que será divulgado amanhã, sexta-feira. E o coordenador do Núcleo Cooperativo Sudoeste do Sistema OCB Goiás, Marcelo Ferreira de Oliveira, concedeu entrevista ao Sistema Verde Vale de Comunicação e falou sobre o cooperativismo em Mineiros e região. Vamos ouvir a entrevista.
prazer estar falando com vocês hoje, falar um pouquinho aí do cooperativismo, né? Um cooperativismo pungente que mineiros têm e a toda a região sudoeste. Hoje eu estou como coordenador do Núcleo Sudoeste, né? Eu represento a OCB Goiás, a OCB que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, né? E eu estou como representante no Núcleo Sudoeste. O nosso núcleo hoje tem 33 cooperativas em vários municípios da região, né? Mineiros está dentre esses municípios, né? Então, fizemos, até falando um pouquinho aí de Mineiros, já fizemos, né, uma parceria com a Prefeitura Municipal, né? Agradeço aí o prefeito, o Leomar, por essa parceria, e foi criado, instituído aí no calendário, o Dia Municipal de Cooperativismo de Crédito em Mineiros. Ele acontece sempre no primeiro sábado de agosto, né? Então, em 2023 tivemos, né, este primeiro, agora agosto de 24 teremos o segundo dia do cooperativismo, já estamos organizando para que tudo aconteça como o primeiro e melhor um pouco até, porque tivemos uma participação boa da população, foram 3.000 pessoas que passaram lá na feira municipal, na praça da feira municipal, né, onde as cooperativas de mineiros puderam levar aí para a sociedade de mineiros um pouco daquilo que a gente faz, né, o cooperativismo promove. Então tivemos lá a Comevo, o Cicobi Mineiros, a Cicobi Unicidades, o Cicred, a Unimed Mineiros, a Copercitrus, a Copavip, a Creditária, a Copermin e a Comigo. São as cooperativas aí de mineiros que algumas delas não puderam participar nesse primeiro, mas agora no segundo todas estarão conosco neste segundo dia do cooperativismo municipal em Mineiros. Bom, e agora, já que a gente está falando sobre esse assunto, né, de cooperativismo, vai ter uma importante feira, né, a partir do dia 8, vai até o dia 10, aqui na Unifimes, né, essa feira aí que é voltada para a agricultura familiar e envolve, né, esse tema do cooperativismo. Fala um pouco sobre a realização desse evento. Exatamente, Aliana. Eu até, na oportunidade, quero, né, parabenizar a Comiva pela FENAGRO, né, que aconteceu recentemente, de 23 a 26 do 4. Foi um grande evento em Mineiros, né, uma grande feira. E também convidar, né, que a partir de hoje, uma parceira nossa, no primeiro dia de cooperativismo de Mineiros, a Unifimes, vai promover a Feira do Agro Centro-Oeste Familiar. E nós estaremos lá com o stand, oferecendo aí para as cooperativas de agricultura familiar esse espaço para que elas possam também participar desse evento junto com o nosso parceiro Unifimes. Então, convido a todos a partir de hoje na Feira Agro Centro-Oeste Familiar. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. Com 2 rodadas de antecedência, o São Paulo está classificado para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. A vaga foi confirmada na noite dessa quarta-feira com uma vitória de virada por 3-1 sobre o Cobresal em Calama, no Chile. Os gols do tricolor foram marcados por Luciano, Rodrigo Nestor e Calheri. Com essa vitória, o São Paulo chegou aos 9 pontos na segunda colocação do Grupo B, apenas um atrás do líder Talheres. Com os 2 times já classificados, a disputa nas próximas rodadas vai ser pela primeira posição. O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira contra o Fluminense às 20 horas no Morumbis pela 6ª rodada do Brasileirão. Pela Conmebol Libertadores, o tricolor joga de novo na quinta-feira, dia 16, às 21 horas contra o Barcelona do Equador em casa. E o Nacional Potosí goleou o Fortaleza por 4-1 nesta quarta-feira em casa pela 4ª rodada da Sul-Americana. Galhejo, Proust, Guerra e Alvarez fizeram os gols dos donos da casa. Lutero marcou o único do Leão. O Fortaleza foi dominado desde o início e não conseguiu uma reação jogando na altitude. Com esse resultado, o Fortaleza segue na liderança do grupo com 9 pontos. O Nacional Potosí é lanterna com 4. O Fortaleza agora viaja para jogar contra o Boca Juniors no dia 15 às 21 horas pela 5ª rodada. O Nacional Potosí duela com o Esportivo Trinidense no dia 14 às 23 horário de Brasília. Antes, o Fortaleza recebe o Botafogo no domingo às 16 horas pela Série A do Brasileirão. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h16. Em um vídeo divulgado nas redes sociais nessa última segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado anunciou que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado vai disponibilizar em todo o estado pontos de coleta para arrecadar doações às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Quem explica como funciona a campanha é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Mineiros, Major Lima. Bom, nós iniciamos anteontem, né, a campanha Goiás, Mãos Estendidas pelo Rio Grande do Sul.
é uma campanha do Estado de Goiás, do governo do estado com o Corpo de Bombeiros, através da Defesa Civil Estadual, que em conjunto com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul entrou em acordo para determinadas ações para serem realizadas aqui. Então nós estamos arrecadando colchões, kit dormitório, cobertores, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal e material de limpeza. Esses materiais estão sendo arrecadados em Goiás. Outros estados estão responsáveis por outras arrecadações para facilitar transporte, logística e para ser feita a entrega de uma forma organizada e não sobrar um tipo de material, por exemplo, roupas, e faltar outro tipo de material, por exemplo, kits de higiene. Então, foi feito através de todas as defesas civis do estado para poder ter dar esse suporte mais completo para a população que está necessitando. E nesse sentido, muito importante também quem está nos ouvindo nesse momento aqui de Mineiros, claro, muitas pessoas querendo ajudar nessa causa, é importante então ficar atento ao que não precisa ser doado então aqui pelo estado de Goiás, né? As pessoas que estão nos ouvindo, façam esse alerta aí, frisando o que não precisa ser doado neste momento e o que elas de fato podem levar então aqui nessa doação. Bom, o que não precisa ser doado, isso eu falo aqui no Corpo de Bombeiros, né? Porque as outras defesas civis vão estar buscando isso também. Mas sabemos que tem pontos de coletas aqui na cidade também que podem estar arrecadando esses itens, que são roupas usadas, leite em caixinha, água sanitária, água potável, medicamentos e brinquedos. Então, esses não precisa estar trazendo aqui, mas podem ser doados em outros locais. Mas o nosso, essencialmente, são esses itens que falamos. A prioridade: colchões, kits dormitório, cobertores, alimentos não perecíveis, kit de higiene e material de limpeza. Certo, então as pessoas podem trazer diretamente aqui no Corpo de Bombeiros, de repente a pessoa às vezes não tem como trazer, como é que está essa organização para levar e trazer esses itens aqui para esse centro de coleta aqui de Mineiros? Isso, as pessoas podem trazer até o Corpo de Bombeiros, né? Podem vir, nosso atendimento aqui é 24 horas, então a pessoa às vezes ela está trabalhando, ela só pode chegar à noite em casa para trazer, ela pode trazer. Ontem tivemos caso de uma senhora que chegou aqui com um saco de feijão de 1 quilo, ela falou que é o que ela poderia ajudar e assim, é necessário, ajuda de todos, ela é muito necessária nesse momento. E o Corpo de Bombeiros vai estar fazendo esse transporte, essa logística de Mineiros para Goiânia e de Goiânia para o Rio Grande do Sul através do governo do estado de Goiás. Então, quem estiver fazendo às vezes alguma campanha aqui também e que não saiba como fazer essa logística para Goiânia, né, ou para o Rio Grande do Sul, entre em contato conosco também que nós vamos estar auxiliando. Agora, um ponto importante dentro desse assunto é que muitas pessoas ficam se perguntando ali, né, se essa tragédia está chegando ao fim, né, se finalmente ali as pessoas do Rio Grande do Sul vão poder ter um momento ali, né, de alívio dentro dessa tristeza que elas estão vivendo, muitas pessoas desalojadas. Não há essa previsão até o momento. Ontem o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, soltou uma nota, né, informando que tem mais riscos de chuvas fortes, de tempestades em algumas regiões do Rio Grande do Sul, em regiões que foram afetadas e também regiões que não foram afetadas pela tragédia até então. Então nós temos esse monitoramento está sendo feito, corpos de bombeiros de todo o Brasil estão atuando lá, o Corpo de Bombeiros de Goiás está atuando, a central de monitoramento no Brasil de todos esses bombeiros está funcionando em Goiânia, porque o nosso comandante geral é o comandante também do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, então é como se ele fosse o comandante dos comandantes da atualidade. Então toda essa gestão está sendo feita também pelo estado de Goiás, desse suporte de salvamento. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, além de mandar esses donativos, de coordenar essas ações que estão sendo feitas lá também. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, Unifimes realiza a abertura da Feira Agro Centro-Oeste Familiar. A Comissão de Orçamento muda a LDO de 2024 para ajudar o Rio Grande do Sul. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Olha, em decorrência da emergência climática nos municípios do Rio Grande do Sul, o governo federal e o Congresso Nacional têm agregado esforços para a liberação de recursos destinados
à reconstrução das cidades atingidas. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou nesta terça-feira o projeto que modifica a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O relator da proposta, deputado Albuquerque, do PP do Ceará, acatou uma emenda no texto que permite ao governo executar com prioridade o envio de emendas parlamentares incluídas no orçamento para cidades em calamidade pública, o que é a situação de centenas de municípios gaúchos. O texto ainda precisa ser aprovado em uma sessão conjunta do Congresso. A proposta de incluir no projeto que altera a LDO o envio de emendas às cidades em calamidades partiu de deputados do Rio Grande do Sul. E o governo federal começou a distribuir 52 mil cestas de alimentos a pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os primeiros 1.500 pacotes chegaram ao estado na terça-feira, outros 3.000 nesta quarta-feira. Os produtos estão sendo armazenados no município de Canoas, a cerca de 22 quilômetros de Porto Alegre, e foram adquiridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e também pela Companhia Nacional de Abastecimento, ao custo de 8,39 milhões de reais. Em seguida, serão distribuídas diariamente 4.500 cestas para as demais regiões do estado até atingir o total. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a execução do cronograma depende das condições climáticas e estruturais das estradas. E o Senado aprovou o cartão Reconstruir para vítimas de inundações. Os detalhes com Alain Barbosa. Trágica situação de milhares de famílias gaúchas fez o Senado acelerar a aprovação do projeto de lei que cria o cartão Reconstruir. De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, o benefício vai ajudar famílias de baixa renda na compra de material de construção para a reforma ou reestruturação de casas localizadas em áreas atingidas por chuvas ou desastres naturais. O valor do benefício será regulamentado pelo governo federal e virá do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. O senador Petecão defendeu que o projeto vai dar mais autonomia às pessoas atingidas. Lá no Acre, nós temos enchente todos os anos. No Amazonas também, todos os anos tem. No Maranhão também. Então, o cidadão só sabe aonde o sapato aperta quem calça ele. O cabo vai saber o que é prioridade. Diz, rapaz, a minha escada a enchente levou, o banheiro que era lá no quintal acabou, e ele vai ter oportunidade com esse cartão. O governo vai estabelecer o valor para que ele possa ter autonomia e dar maior celeridade na sua volta às suas casas. Esse é o objetivo. O projeto de lei do cartão Reconstruir foi aprovado na manhã desta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde na Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo. Com isso, não precisou ir ao plenário do Senado. No entanto, ainda será avaliado na Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. Mãe e filho foram presos pela segunda vez em 2024, indiciados por extorquir dinheiro de homens com perfis fakes de garotas de programa. Isso aconteceu em Goiás. Em fevereiro desse ano, aconteceu a primeira prisão de Cilis Gleibe Fernandes Moreira e Paulo Henrique Fernandes de Souza. As vítimas eram pessoas que acessavam sites de busca para acompanhantes. A Polícia Civil de Goiás abordou mãe e filho que negam a autoria dos crimes, segundo o delegado. A investigação do Grupo Especial de Investigações Criminais de Goiânia identificou 3 vítimas e estima um prejuízo acima de R$10 mil. Os mandados de prisão foram cumpridos na última segunda-feira na capital goiana. O delegado divulgou que João Paulo Fernandes de Abreu, irmão de Paulo Henrique, também participou dos crimes e é procurado pela polícia goiana. Unidades do VaptVupt passam por reformas e são inauguradas com o objetivo de melhorar o atendimento à população. Confira os detalhes com Rafael Mesquita. Ao todo, 41 unidades do VaptVupt já foram reformadas ou inauguradas desde 2019. Elas utilizam um novo conceito de estrutura e atendimento. A prioridade é humanizar o serviço prestado, afirma a subsecretária de Inovação da Gestão e Serviços Públicos do Estado, Lara Borges. Nós teremos, uma acessibilidade muito grande, um ambiente confortável.
dentro sempre daquele conceito do agendamento, que aí o cidadão ele não precisa ficar muito tempo na unidade. Então é uma unidade muito mais assim bonita e adequada para receber o cidadão. Uma das unidades que será reformada é a da Praça Cívica. A partir de segunda-feira, ela será fechada para a troca de mobiliário, equipamentos, pintura, mudança de layout e obras para melhorar a acessibilidade. A superintendente de gestão de atendimento ao cidadão do estado, Liliane Souza, orienta a população a procurar outras unidades nos próximos meses. Nossa unidade da Praça Cívica estará fechada por um período aí de mais ou menos 6 a 8 meses. Os cidadãos que se dirigirem à unidade Praça Cívica, eles poderão estar nas unidades mais próximas buscando atendimento, como Araguaia, Campinas, Praça da Bíblia e Unidade Bougainville. Os documentos que foram feitos aqui durante os atendimentos, eles serão entregues na unidade mais próxima, que será a Unidade Praça da Bíblia. Em média, o tempo de espera do cidadão aqui no VaptVupt é de menos de 6 minutos. E de menos de 8 minutos é o tempo médio de atendimento a esse cidadão. São disponibilizados mais de 600 serviços de órgãos municipais, estaduais e federais em 76 unidades do VaptVupt espalhadas em 60 municípios goianos. O cidadão que precisa do serviço tem gostado do atendimento recebido. Melhorou bastante de uns anos para cá, mas antigamente era tenso para ser atendido, mas melhorou razoavelmente bem. O VaptVupt é o melhor órgão, um dos melhores órgãos do estado. É jogo rápido mesmo, já chama VaptVupt. Muito bom, gosto muito. Moro por aqui, sempre que eu venho sou atendida rapidamente, com prestatividade, tudo de bom. Rafael Mesquita, da Agência Brasil. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37. E o Cuiabá voltou a vencer após 7 jogos. Pela 4ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Dourado fez 3-0 no Metropolitanos, em duelo disputado na Arena Pantanal. O Cuiabá foi a 8 pontos e dorme na liderança do Grupo G. A equipe auriverde ultrapassou o Lanús, que tem 7, mas joga nesta quinta-feira contra o Deportivo Garcilaso. Se o time argentino empatar, o Dourado segue na ponta da tabela pelo saldo de gols. O Cuiabá agora volta a campo pela Sul-Americana no próximo dia 15 contra o Deportivo Garcilaso na Arena Pantanal. Eliminado da competição, o Metropolitanos encara o Lanús na mesma data na Argentina. E além disso, o Dourado volta a campo contra o Vila Nova nesse sábado, jogo válido pela semifinal da Copa Verde. Já o Metropolitanos volta a sua atenção para a fase final do Campeonato Nacional. E o Atlético Paranaense goleou o Raio Zuliano na noite desta quarta-feira no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mastriani 2 vezes, Esquivel, Diorio e Filipinho garantiram o triunfo do Furacão, que segue líder em 100% no Grupo E do torneio continental. Com essa vitória, o Atlético chega a 12 pontos e segue com 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Juliano permanece na lanterna, 100 pontos somados e eliminado da competição. Os dois times voltam a campo pelo torneio continental na próxima semana. O Juliano pega o Esportivo Ameliano na terça-feira, fora de casa no Paraguai, enquanto que o Atlético joga na 4ª contra o Danúbio em Curitiba. Antes, porém, o Furacão tem compromisso contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Os times duelam no domingo na Arena Barueri às 16 horas de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto que destina parte dos recursos arrecadados com loterias para o financiamento do crédito rural. De autoria do senador Jaime Bagatoli, o projeto de lei número 1.658 de 2023 foi aprovado conforme substitutivo proposto pelo relator, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Segundo o projeto, o governo federal destinará os valores líquidos arrecadados em 3 concursos de loterias esportivas por ano ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. O Programa Nacional oferece linhas de financiamento para a compra de propriedades rurais e aquisição de bens e serviços necessários para estruturar a produção, voltando-se especialmente para pequenos agricultores familiares e trabalhadores rurais. O senador Bagatoli argumentou que o fundo tem recursos insuficientes para atender às demandas de financiamento rural, situação que o projeto agora pretende resolver. As notícias locais são destaque
no Jornal Verde Vale. 7h40. E olha, a Unifimes está realizando entre os dias 8 e 10 a Feira Agro Centro-Oeste Familiar. Nessa quarta-feira foi realizada então a abertura do evento no estacionamento da instituição aqui no setor aeroporto. Quem começa falando sobre esse assunto é a reitora da Unifimes, Juliene Rezende Cunha. Muito importante para a agricultura familiar, muito importante para a Unifimes, muito importante para mineiros. A Unifimes, ela enquanto instituição de ensino superior, ela precisa estar vinculada, ter pertinência social. E o que significa isso? Estar envolvida com as questões da nossa localidade. E há mais de 2 décadas, a Unifimes já tem integração com a agricultura familiar por meio do braço da extensão, né? Nosso curso de agronomia esse ano completou 30 anos, então para nós foi uma grande alegria ser instituição sede da 21ª edição da Agro Centro-Oeste da Agricultura Familiar. Pela primeira vez, esse evento acontece fora do circuito das federais, né? Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal Goiano, pela primeira vez numa fundação municipal. Então, a gente acredita que é um marco para mineiros, para a Unifimes e para a agricultura familiar. Nós conversamos agora também com o secretário de Agricultura aqui do estado, Pedro Leonardo, presente nesse evento. Fala um pouco aí sobre a importância disso aí a nível estadual e também local. Um evento extremamente importante que tem esse objetivo principal de enaltecer a agricultura familiar. É importante a gente lembrar que a maioria das propriedades rurais de Goiás são caracterizadas na forma da lei como sendo da agricultura familiar. Também é uma oportunidade para que os produtores possam acessar aqui novas tecnologias, exporem os seus produtos, participarem de um ciclo de palestras com os melhores palestrantes do Brasil. Então, eventos como esse enaltecem a importância da agricultura familiar em Goiás. Nós conversamos agora com a deputada Adriana Corsi em visita aqui em Mineiros, prestigiando esse evento. Qual que é a importância disso aqui para nossa cidade, deputada? A gente sabe que a agricultura familiar, ela desempenha um papel muito importante na economia, principalmente dessas cidades aqui, como Mineiros, por exemplo. É isso mesmo. Todos os anos eu participo da Agro Centro-Oeste, colaboro, contribuo e faço questão de ajudar, porque eu entendo que a agricultura familiar é uma das maiores modalidades econômicas do nosso estado, do Brasil, que traz a maior quantidade de comida para as famílias brasileiras, comida saudável e de qualidade. Então é um evento imenso que traz também para a região a valorização, a visibilidade para essa modalidade econômica, para os trabalhadores da agricultura familiar e buscando aí cada vez mais ter mais apoio na sociedade. Nós conversamos agora com o prefeito de Mineiros, o Leomar Rezende, sobre a realização desse evento, a Feira Agro Centro-Oeste. Fala sobre a importância desse evento aqui para a nossa cidade. Esse evento tem uma importância fundamental, tão fundamental, que é a primeira vez que a gente consegue trazer a Agro Centro-Oeste para Mineiros, Nós almejávamos muito trazer essa feira aqui para a cidade de Mineiros. Então, estamos honrados em sediar essa feira. Nós que participamos dela no ano passado, em Goiânia, no campus da Universidade Federal de Goiás, e lá conseguimos trazer essa feira para acontecer aqui na cidade de Mineiros e especialmente aqui na Unifimes. Então preparamos esse espaço em parceria com a Unifimes para receber toda essa estrutura com todos esses estantes, para receber pessoas de vários estados, para que a própria universidade, os produtores, a agricultura familiar pudesse ser notada aqui na nossa cidade. A agricultura familiar aqui em Mineiros, ela é muito forte, tem o apoio da Prefeitura Municipal e a feira, naturalmente, acontecendo aqui em Mineiros, é extremamente honroso para nós. Por quê? Porque nós temos uma agricultura familiar que é um modelo, que é um exemplo. Estou muito feliz de poder contribuir também com um aporte financeiro de R$150 mil para que essa feira pudesse acontecer, e eu tenho certeza que ao final dela, muitos
benefícios serão comemorados aqui em Mineiros. Então, parabéns à reitora da Unifimes, Juliene, aos coordenadores também da feira e, naturalmente, como prefeito, comemoro muito porque também trabalhamos para que ela pudesse estar acontecendo e era um sonho realizar a 21ª Agro Centro-Oeste aqui em Mineiros.